Turma, então boa noite. Consegui colocar aqui para gravar. De modo geral, o que a gente tem que compreender quando se fala química farmacêutica, gênese e descoberta de fármaco? Quando nós comentamos sobre o desenvolvimento de fármaco, de modo geral, a indústria farmacêutica, a indústria química, ela tem que pensar num mecanismo de desenvolvimento desses medicamentos, pensando em algumas características do nosso organismo. Um dos termos bastante utilizado quando associa-se o desenvolvimento de medicamentos com base em relação ao nosso organismo é o termo farmacocinética. E aí, quando nós falamos em farmacocinética, nós estamos comentando a relação do organismo sobre o medicamento, né? Sobre o movimento do medicamento no organismo. Por isso que o termo farmacocinética se refere a isso. Cinética vem de movimento, fármaco vem da substância. Então, o movimento que a substância faz no nosso organismo. Mas antes de desenvolver o medicamento, antes de ter a substância propriamente dita, para que possa, de modo geral, produzir o medicamento, existem alguns fatores associados, como, por exemplo, o que eu já mostrei para vocês anteriormente, na nossa aula, né, presencial. O que acontece? A pesquisa de novos princípios biologicamente ativos representa o maior desafio de centros de pesquisa e de indústrias farmacêuticas. É um desafio descobrir novas moléculas, até porque quando se fala em descobrir novas moléculas, de modo geral, nós estamos falando de gastar dinheiro, de demandar tempo, recursos financeiros, recurso físico e todo um processo que no final pode ainda não ter um medicamento adequadamente ou eficaz. Nós temos aí como exemplo a corrida contra o tempo, né, para tentar ver se descobre um medicamento em si para que possa levar ao tratamento de pacientes infectados com o Covid-19. Só que se vocês observarem o que é que a indústria está fazendo de modo geral, em nenhum momento vocês observam que a indústria está desenvolvendo uma nova molécula, mas na verdade a indústria está estudando moléculas que já existem, fármacos que já existem, no intuito de tentar entender ou saber se esses fármacos podem ser usados ou não frente à Covid-19. Até porque, se for para descobrir uma nova molécula, uma nova substância para tentar tratar a Covid-19, possivelmente isso vai demorar 15, vai demorar 10 anos. E aí pode ser que não tenha mais população para isso. Então, de modo geral, como é que a indústria em si, ela favorece nesse processo? Então, para a gente ter uma molécula nova, a gente precisa inicialmente fazer o quê? Identificar aonde é que eu posso pesquisar, aonde é que eu posso desenvolver essa substância. Eu dei até exemplo para vocês, que geralmente quando se pensa em medicamentos, desenvolver medicamento, a gente tem a tendência de buscar no conhecimento empírico. O que seria esse conhecimento empírico? Seria você ir, por exemplo, numa comunidade quilombola, seria você ir numa comunidade indígena ou numa comunidade tradicional e perguntar para problemas inflamatórios, para diarreia, quais são as plantas que você utiliza? E com base nesse conhecimento, você vai desenvolver ou vai extrair a substância ou vai estudar aquela planta ou produto natural. Mas aí não adianta somente a população comentar que utiliza aquele produto. Nós temos que saber o quê? Será que esse produto, cientificamente, essa planta, cientificamente funciona? Aí eu preciso fazer testes, né? Testes em laboratórios. E ainda tem um outro ponto. E se essa substância, essa planta funcionar, será que ela funciona, mas ela não é tóxica? Porque não adianta funcionar e ser tóxica. Não adianta tratar uma condição, não adianta tratar uma patologia, uma doença e desenvolver uma outra. E aí, se a substância ela for eficaz e ela não for tóxica, eu vou fazer experimentos em animais. E aí, se nos animais tiver um efeito eficaz e não tóxico também para animais, eu vou testar agora essa toxicidade em características associadas a humanos. E se não for para humanos, aí sim eu vou poder testar nos animais. O que seria, vou poder testar nos humanos. O que seria esse processo de testar nos humanos? Literalmente, ir lá para
e lá para aquele ponto que nós chamamos de fazer os testes clínicos, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Depois que eu tenho toda essa característica associada, de modo geral, ao do medicamento em si, e aí eu vou saber, literalmente, se eu consigo, ou se essa molécula, literalmente, ela vai ser desenvolvida ou não o medicamento. Se tudo isso der certo, eu tenho um medicamento propriamente dito. Na verdade, eu tenho uma substância propriamente dita. Não é nem que eu tenho um medicamento. Porque eu tenho uma substância que ela é eficaz. Agora, eu tenho que produzir o medicamento. É tanto que lá na frente desse nosso conteúdo, a gente vai diferenciar o que seria fármaco. Porque o fármaco é o princípio ativo, é a substância ativa. Já o medicamento, ele está apresentado ao paciente, ele está apresentado ao cliente por uma forma farmacêutica. Além do princípio ativo, tem outros produtos que são os recipientes, que vão dar a característica do medicamento. E quando se vai desenvolver esse medicamento, a gente precisa entender qual a característica dele, físico-química, característica associada à molécula, que pode ou não influenciar no nosso organismo. Lembrando que, de modo geral, quando se fala no desenvolvimento de medicamento, olha só, oi. Não está aparecendo no slide, não, professor. Não entendi. Não está aparecendo no slide. Desculpa aí interromper o senhor. Não, fica. Está aparecendo para outras pessoas? Aqui tá. Possivelmente, quando não aparecer os slides, deve ser a conexão, viu? Para mim também não está aparecendo, está só carregando e não aparece de jeito nenhum. Então é a conexão de vocês. Aqui está aparecendo. Aqui tá ok. Também Tá ok, meu. também. Vamos aguardar aí, esperando que a internet fique melhor. Tá ok. Tá. Então vamos lá. Lembrando que no AVA, no encontro 3, 4, já está esse material lá, tá bom? Turma, então, de modo geral, é o que eu estava comentando para vocês. A indústria farmacêutica, quando se pensa em desenvolver medicamento, ela precisa de tempo, ela precisa de recursos e precisa de estudos. Quando nós falamos nesse estudo, está associado literalmente saber se essas moléculas são eficazes, saber qual é o melhor mecanismo de produção desse medicamento. Será que essa substância que foi desenvolvida, essa molécula nova, ela pode ser produzida em cápsula? Ela pode ser produzida em comprimido? Pode ser que ela seja uma solução? Tudo isso precisa ser pensado. Além disso, para desenvolver um medicamento, nós precisamos de um ponto, de algo muito importante. Nós precisamos de conhecimento. E quando a gente fala em conhecimento, nós estamos falando literalmente de pesquisadores, de farmacêuticos químicos, que têm conhecimento sobre o desenvolvimento de medicamento. E isso é tão importante, essa fala, que está totalmente relacionada ao quê? Desenvolver um medicamento, gente, pode levar aí em torno de 10 anos, 10, 15 anos. E geralmente se estuda um monte de molécula durante esse período, mas no final, apenas uma molécula, possivelmente daquelas todas que forem estudadas, somente uma será eficaz. Somente uma poderá ser desenvolvido o medicamento. E olha o tanto que teoricamente, isso pode levar uma frustração para a indústria. Estudar 10, 15 anos, desenvolver um trabalho de 10, 15 anos, no final só uma substância vai ser produzido o medicamento, e muitas vezes essa substância que vai desenvolver o medicamento novo não é nenhuma substância que é melhor do que a substância que já existe no mercado. Além disso, geralmente se gasta em torno de 2 bilhões de reais para produzir um novo medicamento. Por isso que a indústria ela prefere trabalhar com as moléculas já existentes do que criar novas moléculas, porque dá muito mais trabalho, perde-se mais tempo e o retorno muitas vezes é inferior àquelas que já existem no mercado. Lembrando que eu estou falando uma das vantagens, mas a indústria farmacêutica ela também tem que desenvolver molécula diferente, molécula nova. Turma, de modo geral, para a gente pensar na produção de medicamento, a gente tem que entender o que é fármaco e o que é medicamento.
né? De modo geral, fármaco e medicamento é totalmente diferente o conceito. Falamos em fármaco, nós estamos falando do princípio ativo. E quando nós falamos em medicamento, eu estou falando de um produto tecnicamente elaborado, que além do princípio ativo, ele tem outros produtos que ele vai ser apresentado para o paciente, que ele vai ser apresentado para o cliente. De modo geral, o que a indústria farmacêutica, ela tem a função inicialmente não de produzir o medicamento, não de descobrir o medicamento, mas a função inicial da indústria farmacêutica é desenvolver, descobrir o fármaco, a substância. Depois que descobre a substância, ou seja, o princípio ativo, é que a indústria vai estar pensando em desenvolver o medicamento. Ou seja, eu vou pegar aquele princípio ativo e vou colocar outros produtos ali para formar o medicamento, seja na sua forma sólida, seja na sua forma líquida, seja comprimido, seja solução injetável, seja solução intramuscular, xarope. Então, de modo geral, o que acontece? A indústria farmacêutica, inicialmente, quando vai descobrir o fármaco, descobre a substância, não é o medicamento. Depois que eu descobrir a substância, eu vou para a etapa seguinte, que é o quê? Produzir o medicamento. Qual seria a melhor forma de produzir esse medicamento? Sólido, líquido? É por via oral, é por via intravenosa? Então, olha só, para se produzir todo o medicamento completo até chegar ao paciente. Inicialmente se desenvolve a substância, para depois o medicamento. Isso é muito importante nós compreendermos essa diferença entre fármaco e medicamento. Não sei se vocês se recordam essa diferença, tá? De fármaco, que é o princípio ativo, e medicamento, que é o produto técnico que tem algumas finalidades no nosso organismo. Turma, não esqueça, qualquer dúvida pode interromper. Então, quando nós falamos de fármaco, nós estamos falando que é uma substância de estrutura química bem definida, utilizada para modificar ou explorar sistemas ou estados patológicos para o benefício do organismo receptor. Então, de modo geral, quando nós falamos em fármaco, nós estamos falando de uma substância química. E qual é a função dessa substância química? A função dela é basicamente favorecer um benefício ao organismo que vai receber essa substância. No caso, o homem, né? Então, geralmente, quando se fala fármaco, nós temos que fazer a analogia, que é uma substância que, teoricamente, tem como finalidade causar benefício, trazer benefício ao organismo. Até porque, se for uma substância que causa malefício, ou se for uma substância que causa, uma substância que é nociva ao organismo, é chamado de veneno, ou substância tóxica. E muitas vezes nós temos um fármaco que ele tem a finalidade de favorecer um benefício no nosso organismo, mas contudo veneno. Até porque, quando a gente estuda dose, o que diferencia basicamente um remédio, um medicamento do veneno é a dose. Então, um fármaco, ele pode se tornar sim um veneno, dependendo da quantidade de dose. Então, de modo geral, a indústria farmacêutica ela tem a finalidade de quê? Descobrir o fármaco, descobrir a substância ativa com efeito benéfico, para depois desenvolver o medicamento. E o que seria o medicamento? O medicamento, ele é toda substância ou a associação de substância de ação farmacológica benéfica presente em uma forma farmacêutica utilizado com as indicações e propriedades. De modo geral, o que é um medicamento? É um produto tecnicamente farmacêutico elaborado que tem algumas finalidades. Qual é a finalidade do medicamento? O medicamento ele é utilizado como curativo,
O medicamento ele é utilizado como profilático, o medicamento ele é utilizado como paliativo, profilático, curativo e para fins de diagnóstico. Então, de modo geral, o medicamento ele tem várias finalidades. E lembra, toda vez que nós pensamos em medicamento, ele é um produto elaborado que é entregue ao paciente, que é entregue ao cliente, que além do princípio ativo, existem outras substâncias que é para dar estrutura física, né? Líquida, sólida, semissólida, para o paciente. Contudo, todo produto, toda substância que é colocada no medicamento, que é só para favorecer a característica física, essas substâncias não é princípio ativo. Essas substâncias são excipientes, essas substâncias são adjuvantes. O que seria isso? Só para vocês compreenderem melhor. Quando você pega um medicamento, que o comprimido... Por que ele é amarelo? Porque foi adicionado uma substância que vai dar a característica de cor, que vai colorir o medicamento. Só que essa substância que dá a cor ao medicamento, ela não tem efeito farmacológico, ela não é uma substância ativa. Por isso que é excipiente ou adjuvante. Ficou claro, turma, o que é fármaco e medicamento? Vocês têm alguma dúvida desses dois conceitos? Não, professor. Deu para entender. Certo. De modo geral, nós temos outros conceitos associados a isso, que teoricamente isso daqui são os mais adequados, né? O que é o fármaco? É a substância química, que é o princípio ativo do medicamento. Então, por exemplo, quando nós falamos, qual é o fármaco do Tilenol? O fármaco do Tilenol, que é o princípio ativo, é o paracetamol. Qual é o fármaco do Anador? O fármaco do Anador, que é o princípio ativo, é a dipirona sódica. Então, toda vez que nós falamos fármacos, nós estamos falando do princípio ativo. Enquanto o medicamento é o conjunto de todo o medicamento, seja os recipientes, seja os adjuvantes, seja os princípios ativos. E, de modo geral, o medicamento ele tem a finalidade profilática. Um exemplo de medicamento profilático. Vocês sabem, turma? Dá um exemplo de medicamento profilático. O termo profilático, ele vem de prevenção. Dá um exemplo de medicamento que é usado para prevenir alguma coisa. Aquela pílula do dia seguinte, acho que é um exemplo. É profilático, né? Visa a prevenção. Mas você acredita, por exemplo, assim, que quando a gente pensa em pílula do dia seguinte... Professor, eu acho mais do anticoncepcional, que a pílula do dia seguinte já é uma emergência. Seria paliativa, né? Isso. Ó, vamos tentar entender essa questão. Vitamina C, a vitamina C ela pode entrar como profilática, né, para prevenção. Mas só para a gente entender a questão dos anticoncepcionais. Geralmente, os anticoncepcionais, ele é para prevenção. Contudo, eu não gosto muito de classificar os anticoncepcionais como prevenção, porque quando a gente fala em prevenção, a gente está querendo evitar doença. E, teoricamente, a criança, né, o bebê, não é para ser um problema, não é para ser uma doença. Mas quando a gente pensa, literalmente, que é para prevenir de algo, aí sim os anticoncepcionais poderiam entrar como profilático, preventivo. E a pílula do dia seguinte, né, que é o levonorgestrel, que tem como pílula do dia seguinte, pós-LOVE, dia D. O levonorgestrel, ele já tem uma característica mais paliativa, ele vai minimizar momentaneamente, contudo, eu também posso classificar ele como profilático, como prevenção, porque como ele, mesmo a pessoa tendo um ato sem proteção, usando a pílula do dia seguinte também vai prevenir.
Quando nós classificamos os medicamentos como profilático, curativo, paliativo ou para fins de diagnóstico, não existe um padrão. Eu tenho que entender o conceito, eu tenho que entender a característica, a pessoa, a aplicação do medicamento. Por exemplo, todo mundo conhece aqui o Lactopurga, que tem como princípio ativo bisacordil. Para que ele serve? Para que serve o Lactopurga? Ele é um laxante. O Lactopurga, ele é um laxante, certo? Então, se eu estou dizendo que o Lactopurga é um laxante, significa o quê? Que a pessoa que está com constipação, né, que é o termo científico, ou seja, quando a pessoa está com prisão de ventre, né, que é o termo mais popular, a pessoa vai utilizar um laxante, um Lactopurga. Na opinião de vocês, nesse caso, o Lactopurga, ele é profilático, ele é curativo ou ele é paliativo? Paliativo, né, Eu acho que é paliativo. Paliativo. Concordo, paliativo. Certo. Nós temos duas situações aí. Ele pode ser paliativo. Por que ele pode ser paliativo? Porque pode ser que eu tenha uma constipação corriqueiramente. E aí eu vou fazer o uso do Lactopurga, hoje melhorou, mas daqui 2, 3 dias eu volto a ter a constipação. E aí eu vou ter que tomar de novo o Lactopurga, ou seja, isso é paliativo. Contudo, o Lactopurga como curativo. O que seria isso como curativo? De modo geral, o que é que acontece? Eu posso ter constipação, e essa constipação ela é momentânea. Eu tomo o Lactopurga e tratei a constipação e não volto a ter mais. Então, isso também pode entrar como curativo. Então, olha o que é importante nós sabermos aí do medicamento. É interessante nós compreendermos o seguinte, que nós devemos entender a finalidade do medicamento de acordo com o paciente, de acordo com a história do paciente. Vou dar um outro exemplo do Lactopurga. Toda vez, turma, que uma pessoa vai fazer um exame de colonoscopia, que é introduzir a câmera, um cano com a câmera na ponta na região anal, no intestino grosso, o que é que acontece? O paciente, antes do exame de colonoscopia, ele tem que evacuar, ele tem que eliminar as fezes. É tanto que antes do exame, assim, questão de 3, 4, 5 horas ou no dia anterior, os médicos prescrevem Lactopurga, que é para a pessoa ter um efeito laxante, para esvaziar o intestino, para quando for fazer o exame, introduzir a câmera e, consequentemente, ver todo o intestino. Porque se não esvaziar o colo, se não esvaziar o intestino das fezes, quando introduzir a câmera só vai ver merda, só vai ver bosta. E aí não tem como fazer o exame corretamente. Hoje, lá. E também, muitas vezes, é usado também o manitol para fazer a limpeza totalmente do intestino. Isso mesmo. É isso que eu quero que vocês consigam compreender. A questão do medicamento, para saber se ele é profilático, curativo, para fins de diagnóstico, vai depender do quê? Da história do paciente e por que ele está usando. Então, eu posso ter um medicamento que ele pode ser tanto profilático como curativo. Pode ter um medicamento que ele é curativo e pode ser para fins de diagnóstico. Uma pergunta para vocês. Quando a gente pensa em antibiótico, na percepção de vocês, o antibiótico ele é profilático, curativo, paliativo ou para fins de diagnóstico? O antibiótico. Ele é para as duas coisas, né, professor? Para as três coisas, na verdade. Ele pode ser para prevenção, para curar. Prevenção, curar e tratar. Certo. Olha só o que acontece, Raimundo. Professor, eu acho que ele não é muito para prevenção, ele é mais para fins diagnóstico e para tratar, entendeu? Eu acho que são mais ele enquadra mais nessa situação. Olha só, Ionara. Mas, no caso, na minha opinião, eu acho que ele pode prevenir, tipo, para a pessoa não ter uma gastrite, alguma coisa assim. Vamos compreender nesse ponto aí. Olha só, gente. Toda vez que a pessoa tiver, por exemplo, uma infecção,
Olha só, a pessoa tem uma infecção e ela vai tomar antibiótico. Se ela tem infecção, significa que ela tem algum micro-organismo, alguma bactéria que está levando esse processo infeccioso. Então, tem que tomar um antibiótico. Quando ela toma um antibiótico que mata a bactéria, que ela deixa de ter infecção, significa que esse antibiótico ele é curativo. A ação dele foi curativa. Agora olha só, como a Ionara comentou. Ionara, agora olha esse exemplo que eu vou comentar aqui com vocês. Imagine só, um paciente que ele vai fazer uma extração dentária, ou ele vai fazer um implante, vai ter que colocar um dente, vai fazer um implante. Pode observar que é muito comum quando as pessoas vão fazer implante de um odontólogo prescrever amoxicilina. Por que o odontólogo prescreve amoxicilina antes de fazer o implante? Isso aí é o que nós chamamos de antibiótico terapia ou antibiótico profilaxia. O que é que acontece? Como eu sei que vai fazer um implante, vai abrir a gengiva, possivelmente parte do osso, a boca é repleta de bactéria e existe uma probabilidade muito grande dessa bactéria alojar nessa lesão que foi feita, o odontólogo já prescreve antes o antibiótico, para já diminuir a carga bacteriana, para prevenir uma possível infecção. Então, olha o que eu estou comentando para vocês. O antibiótico ele pode ser curativo, o antibiótico ele também pode ser profilático. Isso vai depender do quê? Da história, vai depender do contexto do paciente. Certo? Compreendido? Compreendido, sim. Gente, de modo geral, quando nós pensamos em relação aos fármacos, os medicamentos, de modo geral, os fármacos, eles são considerados ácidos ou bases orgânicas. O que seriam esses ácidos ou base orgânica? Geralmente, todo medicamento, ele tem perfil ácido ou ele tem perfil básico. Qual a importância dos medicamentos eles terem perfil ácido ou perfil básico? Está relacionado ao processo de absorção. Os medicamentos ácidos, eles são melhores absorvidos no estômago. E os medicamentos básicos, ou que tem característica de base, é melhor absorvido no intestino. Por que acontece o processo de absorção melhor no estômago para medicamentos ácidos e melhor absorção para medicamentos básicos no intestino? Pela característica do pH. O que é o pH? pH é o potencial hidrogênio iônico. O que é que acontece? Toda vez que o medicamento ele chega no estômago ou no intestino, eles podem sofrer ações dos sucos gástricos ou dos sucos intestinais, que pode ter uma característica ácida ou base. Toda vez que o medicamento ele é ácido, ele é melhor absorvido no estômago, porque o estômago também é ácido. Então, o medicamento não adquire carga. E ele é melhor, então, diluído e é melhor absorvido. Quando os medicamentos eles são absorvidos pelo intestino, eles têm um perfil mais básico, porque eles chegam lá no intestino e eles não adquirem carga. Eles não adquirindo carga, eles são melhores diluídos para poder absorver. Olha o tanto que é importante que eu estou comentando para vocês. Os medicamentos ácidos são melhores absorvidos no estômago. Os medicamentos básicos são melhores absorvidos no intestino. Por que isso acontece? Devido à característica de pH. Um dos pontos importantes é que os medicamentos, as substâncias químicas, os princípios ativos, eles não adquirem carga. Ou seja, os medicamentos eles são melhor absorvidos na sua forma não ionizada. O que é a forma não ionizada? É quando não adquire cargas. Que cargas são essas? Cátion e ânion, positivo, negativo. Então, quando os princípios ativos eles não têm carga, eles são melhores diluídos no estômago, no intestino, e isso facilita a absorção desses medicamentos. Não sei se vocês já perceberam que geralmente tem alguns medicamentos que eles têm uns nomes estranhos antes do princípio ativo, como por exemplo, o Ambroxol, ele é um expectorante,
Ele é um fármaco mucolítico que ajuda a expectorar aquele muco mais espesso. O princípio ativo é ambroxol, mas antes do ambroxol tem um nome, cloridrato. Não sei se vocês já perceberam, tem cloridrato, maleato, cloridrato, hidrato, monohidratado, diidratado. O que são isso? Isso aí não é princípio ativo. Isso daí são substâncias que são acrescidas ao princípio ativo para dar uma característica ácida ou dar uma característica básica, para facilitar ou não o efeito, para facilitar ou não a absorção. Não sei se vocês já a gente ter algumas pessoas que falam assim, mas por que o que é melhor? É a dipirona monohidratada ou dihidratada? O que é melhor, diclofenaco de sódio ou diclofenaco potássio? De modo geral, não existe uma diferença farmacocinética, né? Ou seja, tem uns que é absorvido mais rápido, tem um efeito mais rápido, mas de modo geral, ambos vão ter o mesmo efeito. O diclofenaco de potássio, o diclofenaco de sódio, ele vai ter o mesmo efeito anti-inflamatório. A diferença é que o de potássio, ele acaba sendo absorvido um pouco mais rápido que o de sódio. Então, quando vocês pegarem esses nomes estranhos nos medicamentos, além do princípio ativo, isso são chamados de sais. Esses sais vão dar a característica ácida ou básica das substâncias. Então, de modo geral, para que é que serve esses sais, né? Essas substâncias, esses sais que nós damos aí como estranho quando se coloca no princípio ativo. Para que é que eles servem? Eles ajudam a dar características físico-químicas, por exemplo, facilidade, estabilidade, diminui a fotossensibilidade, porque tem alguns medicamentos que eles têm que ser protegidos da luz, porque a luz acaba destruindo o princípio ativo, né? Inclusive, por exemplo, tem vários fármacos que são administrados, principalmente esses fármacos que são antineoplásicos, esses fármacos, toda vez que vão manipular eles precisam ser manipulados em um ambiente mais escuro. Geralmente, as bolsas ou os equipos, eles são boamba ou são protegidos com papel alumínio para não ter ação da luz sobre a substância, porque a substância é fotossensível, tá? Esses sais também que são acrescidos no medicamento, eles dão características organolépticas. Não sei se vocês lembram, mas vocês sabem o que são essas características organolépticas? O que significa isso? O que é algo organoléptico? Que desempenha a função de cheiro, sabor. Isso. Geralmente, o que acontece? Os medicamentos, aliás, o princípio ativo, muitas vezes, eles não têm essa característica de sabor, de odor, de textura, e aí é acrescentado esses sais no princípio ativo, no medicamento, para dar essa característica de sabor, característica de odor, o que é muito importante, né? Quantos medicamentos a gente acaba conhecendo ou acaba aceitando por causa do sabor? Quantos medicamentos que se tornaram tão conhecidos popularmente por causa da cor? Um exemplo é o Viagra. O Viagra até hoje é vendido nas farmácias. O paciente, o cliente chega lá pedindo azulzinho, o azulinho, o azulzinho, o comprimido azul. Então, isso é muito importante, muitas vezes, na fidelização do paciente, do cliente. Quando nós pensamos também nesses sais, nesses fármacos aí, de modo geral, para que é que serve esses sais que são acrescidos no medicamento? Também para melhorar a biodisponibilidade. Gente, vocês lembram o que significa biodisponibilidade? Bora lá interagir um pouco. O que significa biodisponibilidade? Velocidade em que o fármaco vai ser absorvido. Velocidade que o fármaco vai ser absorvido. Então, por exemplo, se eu tenho um fármaco que é absorvido rápido, ele tem biodisponibilidade. E um fármaco que é absorvido lentamente, ele não tem.
Não necessariamente. Eu acho que o que tipo, falando em relação aos medicamentos que têm referência genérico e o similar. O similar ele só vai ter a bioequivalência. Ele possui um tempo de absorção que é relatado, mas aquele não é totalmente constatado, como no caso do genérico e do de referência. Biodisponibilidade não seria o tempo que a droga fica dentro do nosso organismo? Dentro do organismo? Isso daí não seria meia-vida? Eu acho que seria tanto o tempo que seria, tipo, a velocidade da absorção e o tempo que ele leva para fazer o efeito, que ele está disponível no organismo fazendo o efeito. Esse tempo que o fármaco fica no organismo fazendo efeito não seria meia-vida de droga? Meia-vida plasmática? Sim, porque até onde eu sei, a gente aprende em tecnologia farmacêutica que biodisponibilidade está relacionada com a absorção do medicamento, a velocidade com que ele vai ser absorvido. Na verdade, a biodisponibilidade é muita coisa. A única coisa, João Paulo, que eu vou te corrigir, que você está falando é em relação a... A única coisa, João Paulo, que eu vou te corrigir em relação à biodisponibilidade não é somente a velocidade. Na verdade, quando nós falamos biodisponibilidade, é a concentração do fármaco que alcança a corrente sanguínea. Então, toda vez que eu falo que uma substância ela é biodisponível, significa que eu sei a quantidade de substância ou da concentração dela que chega à corrente sanguínea. Não necessariamente está envolvida a velocidade, porque eu posso ter um fármaco que ele é mais rapidamente absorvido e um fármaco que ele é menos absorvido, mas a velocidade de absorção dele é mais lenta. Contudo, ambos os dois vão ter biodisponibilidade, porque biodisponibilidade é a concentração do fármaco que alcança a corrente sanguínea. Um exemplo, vamos imaginar um medicamento que é administrado por via oral e um outro medicamento que é administrado via intravenosa. O medicamento por via oral, a biodisponibilidade dele vai ser menor e vai ter e vai ser mais lenta. Já o medicamento que é intravenoso, ele vai ter uma biodisponibilidade de 100% e mais rápido. De modo geral, a velocidade ela não está tão relacionada à biodisponibilidade, mas sim à concentração. Então, biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que alcança a corrente sanguínea. A velocidade no qual o fármaco vai ter ação não está mais relacionada com a farmacocinética? Na verdade, a farmacocinética, que é o que nós vamos estudar mais lá na frente, é a movimentação. Quando nós falamos, por exemplo, o aspecto da administração, da absorção, o medicamento chega na corrente sanguínea, é distribuído, é metabolizado, é excretado, isso seria farmacocinética. Agora, por exemplo, para ter uma biodisponibilidade, tem que ter o processo de farmacocinética. Pelo menos as etapas iniciais de absorção, porque para o medicamento ele chegar na corrente sanguínea, ele tem que sofrer um processo de absorção, por exemplo, quando o medicamento é por via oral. Então, isso é farmacocinética, mas a quantidade do fármaco que chegou na corrente sanguínea, isso é chamado aí de biodisponibilidade. É tanto, por exemplo, que um medicamento que é administrado por via oral, ele nunca vai ser 100%. Ele vai ser absorvido, mas nunca vai chegar à concentração inicial que foi absorvida. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, um medicamento que ele é 100 miligramas, jamais vai chegar a 100 miligramas na corrente sanguínea se eu administrar ele por via oral. Vai chegar a 80, vai chegar a 75, 70, porque uma parte desse princípio ativo ele vai se perder no processo de administração, no processo de esvaziamento gástrico e etc. Já o medicamento, quando ele é administrado por via intravenosa, se eu tenho, por exemplo, 1 grama para cada 1 ml, se eu administrar 1 ml na corrente sanguínea, eu sei que entrou na corrente sanguínea 1 grama do princípio ativo. Então, a minha biodisponibilidade ela é 100% na via intravenosa. Um outro ponto importante... Oi, pode perguntar.
Mas em relação à dose, que a gente aprendeu também que dentro da bioequivalência tem a questão da mesma dose, mesma via de administração e algumas características. Essa questão da dose, ela não está mais relacionada de dose e concentração, ela não está mais relacionada com a bioequivalência do que com a biodisponibilidade. Mas quando você fala bioequivalência, João Paulo, você está se referindo ao quê? Deixa eu tentar compreender quando você fala bioequivalência. Porque o que está acontecendo? Você está comparando, então, dois fármacos, não é isso? Dois medicamentos, de modo geral. Porque bioequivalência, de modo geral, é quando você compara dois fármacos em si para saber se eles têm a mesma dosagem, se eles têm a mesma concentração, a mesma posologia, o mesmo princípio ativo, a mesma indicação. Isso seria a bioequivalência. Agora, por exemplo, se o medicamento ele pode ter, vamos dizer que eu tenho um medicamento A e o medicamento B, é o mesmo princípio ativo. Esse aqui é para febre e para dor. Esse é para febre e para dor. Esse daqui é 50 miligramas. Esse daqui é 50 miligramas. Esse é para tomar de 12 em 12 horas. Esse é para tomar de 12 em 12 horas. Se você observar, de modo geral, eles são bioequivalentes. Eles têm a mesma característica. E isso seria bioequivalência. Agora, quando eu comparo os dois para saber a quantidade de substância que chega na corrente sanguínea, eu já não penso na bioequivalência, eu já penso aí de modo geral na biodisponibilidade. Esse daqui chegou 80% na corrente sanguínea. Esse daqui chegou 50%. Então, esse primeiro, apesar de ser bioequivalente, esse primeiro ele é biodisponível. Por que ele é biodisponível? Ele tem uma maior biodisponibilidade? Porque foi absorvido uma maior concentração. Entendi. Certo? E aí, pensando ainda nesse contexto da biodisponibilidade, essas substâncias que são acrescidas, por exemplo, no medicamento, elas servem para alguns processos. Ajuda a absorver, aumenta a potência, favorece o prolongamento do efeito, tá? Eu não sei se eu comentei para vocês em sala, mas eu acho que nós não tivemos essa oportunidade, mas existe uma diferença, existem vários tipos de penicilina, né? Penicilina, ele é um fármaco antibacteriano, bactericida, que tem como função destruir a parede celular. Tem como função destruir a parede celular. Olha só o que acontece. Quando nós pensamos na penicilina, nós temos aí a bezetacil, que é a penicilina benzantina. Nós temos a penicilina procaína, nós temos as penicilinas cristalinas, que é com sódio e potássio. O que é que acontece? Geralmente, a bezetacil, que é a penicilina benzantina, ela é administrada intramuscular. A associação com a benzantina, que é um sal, favorece com que o medicamento ele faça um efeito por 30 dias. Então, a pessoa administra o medicamento na via intramuscular e aquela penicilina ali passa 30 dias sendo absorvido, todos os dias, durante 30 dias sendo absorvido, pouco a pouco para a corrente sanguínea. Já, por exemplo, a penicilina cristalinas, que são as penicilinas que são administradas pela via intravenosa, elas não é para ser administrada intramuscular, elas já é para ter um efeito rapidamente, a concentração dela é para ser diretamente na corrente sanguínea. Então, quando eu falo para vocês desse exemplo, é só para dizer para vocês que muitas vezes são acrescidos sais nos princípios ativos, nos medicamentos, para facilitar o que? A absorção, ou retardar essa absorção, demorar um pouco mais, aumentar o efeito ou diminuir o efeito, como também é acrescido determinados sais para reduzir a toxicidade. De modo geral, gente, é muito importante esses sais quando se pensa em efeito de medicamento. Por isso que a maioria dos fármacos que vocês observarem, pode observar que ele tem esses nomes estranhos antes do princípio ativo, que são esses daqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Professor. Oi. Uma dúvida. Quando o senhor fala de biodisponibilidade, o senhor também está falando em relação ao medicamento ele ser hidrossolúvel e lipossolúvel? Isso também tem um pouco de relação?
Tem totalmente relação. Quando nós pensamos, olha só, quando nós pensamos em biodisponibilidade, é a concentração do fármaco que chega na corrente sanguínea. E aí nós temos alguns aspectos importantes quando pensa na farmacocinética. Por exemplo, se o medicamento ele for administrado por via oral, para ele alcançar a corrente sanguínea, então ele chega no estômago, ele sai do estômago, vai para a corrente sanguínea. Ele sai do intestino, vai para a corrente sanguínea. Essa substância, ela precisa atravessar barreiras. Ela precisa atravessar as células do estômago e precisa atravessar também as células do vaso sanguíneo. E as células são formadas principalmente de quê? Membrana plasmática. Então, geralmente, os medicamentos, quando são produzidos, elaborados, eles têm que ter um perfil lipossolúvel e também hidrossolúvel. Por quê? Ele tem que ter um perfil hidrossolúvel para se diluir no suco gástrico ou nas secreções intestinais, mas ele tem que ter um perfil lipossolúvel um pouco mais para poder ser absorvido pelas células e ir para a corrente sanguínea. Então, a lipossolubilidade e a hidrossolubilidade são fatores que influenciam a biodisponibilidade. É isso que eu quero que vocês comecem a raciocinar. Quando a indústria ela vai produzir o medicamento, gente, ela não tem que pensar só, esse medicamento ele é bom para dor de cabeça. Não. Ela tem que saber se aquele medicamento é lipossolúvel, se o medicamento é hidrossolúvel, se ele é ácido, se ele é básico, se ele pode ser usado por via oral, se ele pode ser usado por via intravenosa, porque tudo isso vai influenciar na escolha do princípio ativo, na escolha da via de administração, na escolha da forma farmacêutica. Quando se descobre o medicamento, tem toda uma estrutura por trás para desenvolver um medicamento. Não é o princípio ativo, é desenvolver o medicamento. Certo, obrigada. Nada. Já que eu vou voltar ao slide anterior, mas só para vocês compreenderem o que eu estou falando aí dos sais, né? O que seria esses sais? Geralmente esses sais, eles podem ser ânions, né? Quando nós falamos ânions, tem perfil de carga negativa. Então, olha só, acetato, bicarbonato, brometo, tem até um fármaco que é o brometo de hipatrópio, cloreto de sódio, cloridrato de ambroxol, estereato, fosfato, difosfato, fumarato, glutamato, iodeto de potássio, que é um exemplo aí de xarope expectorante, maleato de dexclofenamina, que é um antihistamínico, nitrato, salicilato, succinato, sulfato ferroso, tartarato e outros. Todos esses nomes aqui, eles são sais que são acrescidos ao princípio ativo para dar uma característica para ele. Que características são essas? Aquilo que eu comentei anteriormente para vocês. Para melhorar a biodisponibilidade, para melhorar o efeito, diminuir toxicidade, tá? E nós temos também os cátions orgânicos, né, que é com benzantina, como, por exemplo, a penicilina, benzantina, a meglumina e procaína, como, por exemplo, a penicilina procaína. E nós temos os cátions metálicos, que é todo o princípio ativo, que é acrescido ao princípio ativo, eles colocam alumínio, magnésio, sódio, zinco. Os cátions, geralmente, eles têm carga positiva. O que acontece? Quando nós pensamos nessa característica aqui, o objetivo de acrescentar esses sais, literalmente, é para facilitar um efeito do medicamento, para ajudar no efeito do medicamento. E aí, pensando nesse contexto aqui, eu vou voltar ao slide anterior. E aí nós temos, por exemplo, dois fármacos, como eu comentei para vocês, né? Os fármacos em si, quando eles vão ser produzido o medicamento, o que acontece? Os medicamentos em si, eles têm que ter uma característica ou ácida ou uma característica básica. Os medicamentos que têm a característica ácida são absorvidos no estômago. E os medicamentos que têm característica básica são absorvidos no intestino. Olha um exemplo aí de medicamento com característica ácida, o diclofenaco. E o diclofenaco, ele é um anti-inflamatório não esteroidal, ou seja, ele não tem perfil hormonal, ele não é um corticoide, e ele tem uma aplicação muito boa para inflamação, né?
Ele é menos antitérmico e ele é menos analgésico. Um dos efeitos principais do diclofenaco, literalmente, é a inflamação, como anti-inflamatório. Um outro exemplo, se o diclofenaco ele tem perfil ácido, de modo geral, ele vai ser melhor absorvido aonde? No estômago. Já nós temos um outro exemplo de um fármaco básico, que é a butazona, tá? Que, na verdade, esse fármaco ele é um corticoide, tá? É um anti-inflamatório esteroidal, ou seja, ele é hormonal, ele tem efeito anti-inflamatório, antialérgico, é utilizado para indivíduos que têm processos, utilizado em indivíduos que fizeram transplante para diminuir a rejeição do órgão, então tem várias aplicações. Esse slide é só para dar um exemplo para vocês como é que funciona essa questão de ácido e base. Só para vocês entenderem, todo medicamento, quando ele é desenvolvido, ou ele vai ter um perfil ácido, ou ele vai ter um perfil básico. Se for ácido, ele é melhor absorvido no estômago. Se for básico, melhor absorvido no intestino. Logo, não significa que os medicamentos básicos não possam vir ser absorvidos no estômago. E os medicamentos ácidos não possam vir ser absorvidos no intestino. Pode acontecer dele ser absorvido em locais diferentes, mas a absorção vai ser menor, porque eles já vão ter carga. Lembra que os fármacos são melhores absorvidos em pH semelhante, porque diminui a característica da substância em ter carga, ou seja, vão ficar não ionizadas. Certo, então nós estudamos inicialmente uma parte importante que está associada a essa característica de ação dos medicamentos, a importância de nós entendermos que os medicamentos eles são produzidos em formas de sais, acrescentados sais, que têm um objetivo, e aí nós precisamos começar a entender como é que esse medicamento, essa estrutura do medicamento vai começar a funcionar no nosso organismo, tá? Então, de modo geral, como é que é a ação biológica dos fármacos no organismo? O que é que acontece? Os efeitos sobre os sistemas biológicos também devem ser estudados e planejados no momento em que buscam um novo fármaco ou substância biologicamente ativa. Então, aquilo que eu comentei para vocês, não adianta somente ter produzido, encontrado uma molécula. Precisamos que essa molécula tenha capacidade de ser produzido um medicamento dela. E aí, para se produzir o medicamento, nós temos que ter uma característica associada ao quê? Qual o perfil desse medicamento? Ele vai ser ácido, ele vai ser base? Qual forma farmacêutica pode ser produzida? Será que ele pode ser administrado por todos os medicamentos, por todas as vias de administração? E aí, nessa ação biológica, a gente tem que estudar 3 fases, que é a fase farmacêutica, que é a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica. Então, toda vez que se desenvolve uma... Não estou ouvindo. Oi. Acho que travou. Aqui também não tá. Eu acho que ele desconectou. Aqui também para mim não tá. Eu fui lá com ele. Provavelmente a net do professor caiu. Poxa. Caiu mesmo. Toma, vai. Caiu. Essa internet riscada aí. Beth. Tem algum líder da turma? Vamos aguardar. Tem algum líder da turma aí, online? Josemar. Eu acho. Calma, que ele passou o slide. Bem, pessoal, vamos. Então. Eu preciso do número de algum líder da turma.
seria... Pode falar, meu amor. É porque eu estou cursando 2 disciplinas, eu creio que seja a maioria do 5º período. Então, às vezes eu preciso me comunicar com vocês para mim saber o que está acontecendo, porque semana passada eu tive que entrar em contato com esse professor aí para me saber de uma atividade, semana retrasada, se não me engano. Aí eu estava meio que perdida. Porque geralmente na faculdade, eles têm os contatos tipo, o teu líder da tua sala, ele pode perguntar no grupo de líderes e aí eles passam o número. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de calma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Rogério. Pelo amor de Deus. Vai te deitar. A vida não para. Tu é gaiato, Rogério. É. Tu é gaiato, Rogério. Fala alguma coisa, fala. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor Aruanã aqui, pessoal. Cadê o professor Wellison? Foi embora. Caiu a internet dele, eu acho. A internet. Mas ele chegou a iniciar a aula? Sim. Chegou, iniciou. Parou Caiu nesse nesse momento. Pode ser a internet dele. Tá, eu vou tentar entrar em contato com ele novamente aqui, tá bom? Teve que encerrar a aula, Caiu mas no ele meio da tá aula. tentando resolver para poder continuar. Tá, eu vou tentar voltar a fazer contato com ele, tá bom? Tá. Tá bom. O culpado disso tudo é Ciro. E aí, Rogério, cadê você? Sumiu. Ó, só um minuto. Posso falar? Turma, a conexão do professor caiu, teve um problema com a internet dele. Ele está tentando solucionar o problema para retornar à nossa aula. Beleza. Então vamos pro intervalo, tá na hora do jantar. Vamos servir? Quem foi a pessoa que falou ainda agora comigo? E aí, Juju? Cadê Juju? E Luiz, com licença. Deixa eu dar um recado aqui. Oi, Juju. Ligaram meu microfone? Tudo bem? E a Beth vai dar um recado lá, Beth. Vamos ouvir. Rapaz, tem uma pergunta que eu tenho que fazer pro professor. Poxa, Ave Maria. Rapaz, é sobre o diclofenaco, Vocês correto? estão surdos? A Betânia quer dar um recado. Calem a boca, por favor. Sobre o diclofenaco, ó. Estão ouvindo? Ei, banho de tratante. Pessoal, evitem diálogos, pois a aula está sendo gravada. Somos todos adultos. Realmente, esse povo tem que ficar em silêncio aí.
O professor continua tentando solucionar o problema. Mais alguns minutos a gente estará de volta. Oi, turma. Oi. Tá escutando? Boa noite. Sim, sim. Sim. O que, professor? Não estou conseguindo lhe ouvir. Vou retroprojetar aqui de novo. Ok. Ai, meu príncipe. O que foi? A aula caiu aqui, nem falou mais nada. Oi.
Pessoal, desliguem os seus microfones. O professor está ajustando o slide para começar a retornar a aula. Professor Ellison, deu certo? Tudo certo, professor. Só voltando para os slides. Ah, tá. E aí, turma, tudo tranquilo? Tudo Tranquilo. tranquilo. Tudo. Ok. Dando para ouvir. Vamos Joia, lá. show de bola. Boa aula, pessoal. Obrigado, professor. Então, turma, como eu estava comentando anteriormente com vocês, quando nós pensamos nessa característica da ação do fármaco associada às características químicas, né, que é o que a indústria farmacêutica, quando vai desenvolver o medicamento, quando vai descobrir uma nova molécula, não adianta somente saber a substância química. A indústria ela também tem que pensar nas características do desenvolvimento do medicamento. De modo geral, o que é que acontece? Olha só, a indústria ela tem que pensar na fase farmacêutica, ela tem que pensar na fase farmacocinética e na fase farmacodinâmica. Eu, particularmente, acredito que vocês já ouviram falar da farmacocinética e da farmacodinâmica. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa fase farmacêutica. Vocês sabem o que seria essa fase farmacêutica? Ou não? O que seria essa fase farmacêutica? Não sei. Seria uma fase pré-clínica para testar o uso do medicamento? Não. Imagine que nós estamos pensando em desenvolver o medicamento. Não é ainda pensando já no uso. Quando a indústria ela vai pensar em desenvolver o medicamento em si, o que ela tem que fazer? Ela tem que pensar nas características da fase farmacêutica, da farmacocinética e da farmacodinâmica. O que seria a fase farmacêutica? O que a indústria tem que pensar para produzir o medicamento? Eu acho que é a desintegração da forma da dosagem. Quando nós pensamos em forma, Shirleane, quando nós pensamos na fase farmacêutica, é justamente isso. A indústria, ela tem que pensar, turma, como é que acontece o processo de desintegração e o processo de diluição do medicamento. O que seria esse processo aí de desintegração e o que seria esse processo de diluição? Olha só, toda vez que o medicamento ele é sólido, toda vez que o medicamento é por via oral, que ele é sólido, comprimido, drágia, cápsula, o que acontece? Esse medicamento, essa forma farmacêutica tem que desintegrar. Ela tem que se desmanchar todinha no suco gástrico ou nas secreções intestinais. Depois que ela desintegra, o princípio ativo que estava ali dentro do medicamento, ele precisa diluir no estômago ou no intestino para depois ser absorvido. Então, essa parte que eu estou comentando para vocês, em relação à desintegração e à diluição, isso é chamado fase farmacêutica. E depois
que ocorreu o processo de desintegração e diluição é que vem a absorção do medicamento, a absorção da substância ativa. Aí sim vem a farmacocinética. Deu para compreender o que seria fase farmacêutica? Professor, só pode repetir para mim, por favor? Tá. Sim, Olha só, Luiz, o que acontece? Todo medicamento, de modo geral, eles precisam ser desintegrado ou diluído. Imagine só, você está tomando aí um comprimido, esse comprimido ele vai lá para o estômago. Cadê o princípio ativo? O princípio ativo ele está dentro do comprimido. E para esse princípio ativo ele poder ir para a corrente sanguínea, o que é que tem que acontecer com esse comprimido? Ele tem que desintegrar, se desmanchar todinho. E o princípio ativo que está no comprimido, ele tem que diluir. Ele tem que ficar dissolvido ali no suco gástrico, para depois ir para a corrente sanguínea. Então, esses dois processos aí, que é chamado de desintegração e diluição, isso aí seria o que nós chamamos de fase farmacêutica. E olha, turma, pense numa fase que influencia na rapidez do efeito. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum das pessoas dizerem o seguinte, que os medicamentos líquidos, eles fazem um efeito mais rápido do que os medicamentos sólidos. Por exemplo, o medicamento em gota, ele é mais rápido, o medicamento líquido, ele é mais rápido do que um comprimido, ele é mais rápido do que uma draga. Já ouviram falar disso? Sim. Sim. E será que isso é verdade? Será que tem fundamento isso? O que vocês acham? Na minha opinião, sim, porque ele já está dissolvido, então vai ser mais rápido. Ele está dissolvido ou ele está desintegrado? Será que é a mesma coisa? Está desintegrado. Aí, quando ele chegar no estômago, o que é que vai acontecer? Ele termina a sua dissolução, ele fica diluído no suco gástrico e aí é mais rápido ser absorvido. Por isso, turma, que dizer que medicamento líquido ele tem um efeito mais rápido do que o sólido é verdade. Tem fundamento, porque o medicamento líquido ele pula essa etapa, ele não precisa desintegrar, ele já vai logo diluir para ser absorvido. Mas olha o que é que eu estou comentando para vocês. Os medicamentos líquidos, ele tem um efeito mais rápido. Não significa que eles são melhores. Não significa que eles são mais potentes. Então, por exemplo, se nós pegarmos o paracetamol líquido e o paracetamol em comprimido, e eles têm a mesma dosagem, tanto o paracetamol líquido quanto o paracetamol comprimido, ele vai ter a mesma eficácia, a mesma potência. Agora, o paracetamol líquido, ele vai ter um efeito mais rápido, porque ele é absorvido mais rápido. Não é que ele é melhor do que o comprimido. Ficou claro? Sim, professor. Professor, para mim travou bastante. Tem como repetir? Tá. Então, nós estamos falando, eu estou comentando agora para vocês sobre o processo que envolve a característica da fase farmacêutica. O que é essa fase farmacêutica? Ela é classificada em dois tipos. Na verdade, ela tem duas divisões, a fase farmacêutica, que é a desintegração e a diluição. O que é desintegrar? É quando o medicamento ele se desmancha. Então, eu tenho um medicamento sólido, eu tenho aí um comprimido, ele vai se desmanchar no estômago. Isso aí é desintegração. Quando o comprimido ele vai se desmanchar no estômago, o princípio ativo ele vai para o suco gástrico e ele começa a diluir. Isso aí seria a diluição. Depois disso é que a substância ativa vai passar para a corrente sanguínea. Somente depois disso, a substância vai para a corrente sanguínea. E aí eu comentei em relação aos medicamentos sólidos e os medicamentos líquidos. Os medicamentos sólidos, eles demoram mais um pouco a fazer o efeito, porque ele precisa desintegrar e depois diluir. Já os medicamentos líquidos, eles já diluem rapidamente. Então, por isso que eles têm um efeito mais rápido. Não melhor, mas um efeito mais rápido.
E, professor, Ô, por isso mesmo que geralmente quando, por exemplo, a pessoa vai tá com pressão alta, muito alta, geralmente eles dão o sublingual, né, que é o captopril, justamente por isso, pelo efeito, para ser mais rápido, acelerar aquela ação, entendeu? E dores Ionara, muito intensas também, né, professor, tá vendo? mas aí, Ionara, vamos lá. Se eu estou dizendo que o medicamento líquido ele é mais rápido o efeito, o captopril que é colocado debaixo da língua é comprimido. Mas por que que nesse caso aí o efeito é rápido? Porque é colocado em uma via, que é a via sublingual, que é uma via altamente vascularizada e rapidamente absorvido. Mas se, por exemplo, se existisse o captopril líquido e o captopril comprimido, e se colocasse o líquido na boca, ia ser muito mais rápida a absorção. Porque sempre as substâncias líquidas, as formas líquidas, absorvem-se mais rápida. E o principal motivo de favorecer o efeito do captopril sublingual é por causa da via, não é nem por causa do comprimido, é por causa da via, que é altamente vascularizada. Entendi. Então, no caso, o líquido ele sempre vai ser mais rápido, independente, né? De ser o sublingual Independente. ou não. Entre o sublingual e o líquido sempre vai ser mais rápido. Mais rápido. Agora pensa na característica da via, tá? Da via. Se você me perguntar assim, professor, o que é mais rápido? Eu tomar um medicamento líquido por via oral ou colocar um comprimido na via sublingual? O que seria mais rápido? A via sublingual, mesmo sendo comprimido. Por quê? Porque você está colocando o medicamento logo na corrente sanguínea sistêmica, porque absorveu aqui, já vai para a corrente sanguínea sistêmica. Já um medicamento líquido, que vai por via oral, ele primeiro vai para o sistema porta-hepático, para depois ir para a grande circulação. Então, o grande lance daqui, da via sublingual, é porque é altamente vascularizada. Professor, posso fazer uma pergunta? Fique à vontade, pode falar. A gente falou relacionado aos sais, que a gente falou que os medicamentos, né, eles vão ter pH diferente, porque o estômago tem um, o intestino tem outro. No caso dos medicamentos sublinguais, eles terão pH neutro, como no caso do pH da boca? Não. Geralmente, o pH da boca ele tem um perfil um pouco ácido, tá? Não é tão neutro, não. E o pH da boca está em torno aí de mais ou menos, por exemplo, 6, 5,5 para 6,5, que é um pH teoricamente ácido. Neutro é 7, tá? Neutro, teoricamente, é 7. Então, olha o que é que acontece. Todo medicamento, quando ele é desenvolvido para uma via de administração, o medicamento ele tem que ter o perfil daquele pH do local. Então, por exemplo, se é administrado na região vaginal, um medicamento que é para a região vaginal, a região vaginal tem um pH ácido, então os medicamentos que são introduzidos na região vaginal têm que ter um pH ácido. Então, todo medicamento, dependendo da via de administração, tem que seguir o pH do local. Medicamentos que são administrados pela via intravenosa tem que ter um pH teoricamente básico, porque o sangue ele tem um pH de 7,3, 7,4. Professor. Oi. Com relação ao senhor falou sobre os efeitos do medicamento sendo na forma farmacêutica líquida, dele ter um efeito mais rápido. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que às vezes também seja até cultural. Se você vai administrar um medicamento líquido, um paracetamol, por exemplo, onde você tem uma concentração de 200 mg por ml, aí você faz a dose em gotas para um peso de um adulto, sei lá. Mas aí você toma o líquido e de repente o cara vai lá e toma um copo com água. Isso dificulta a absorção da medicação, a rapidez, ou existe ali uma diluição maior em que o efeito vai ficar menor? Isso tem influência? Não, não tem influência, tá? Na verdade, geralmente é até muito comum. Eu me recordo muito, por exemplo, minha avó, que botava o paracetamol na colher e eu gostava de tomar o paracetamol com água. E ela brigava, vai diluir mais, vai perder o efeito. Não acontece isso. Por quê? Quando você coloca o medicamento, por exemplo,
em uma água, ou em uma colher, ou com um volume, nesse caso aí, com um volume, quando você vai para o estômago, a concentração sempre vai ser aquela. Se você, por exemplo, se você colocar 100 miligramas em 1 ml, em 1 ml tem 100 miligramas, mas se você colocar 100 miligramas em 2 ml, tem 100 miligramas em 2 ml. Se você ingere, quando vai chegar no estômago, vai diluir tudo. A questão é que a diluição, teoricamente, vai facilitar mais a absorção, porque quando o medicamento está mais diluído, significa que ele acaba sendo absorvido mais facilmente pelas células. Professor, e no caso do leite, tem algum problema? Tem. O leite ele deve ser evitado em várias medicações, porque o leite ele pode influenciar na absorção. O que seria isso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, não se pode administrar tetraciclina com leite. Por quê? Há uma interação medicamentosa, há uma interação medicamento-alimento. Porque quando você toma, por exemplo, o leite, que tem cálcio, e toma a tetraciclina, que é o antibiótico, a tetraciclina ela se liga com esse cálcio e impede a absorção. Então, tanto a tetraciclina quanto o cálcio vai ser eliminado nas fezes e não vai ser absorvido nem o cálcio e nem a tetraciclina, ou seja, não vai tratar a infecção e nem vai levar ao aumento de cálcio no sangue para ajudar na calcificação óssea. Por isso que muitas vezes é muito comum crianças amarelar os dentes, porque as mães dão antibiótico com leite, e deve se evitar, porque vários antibióticos têm interação com leite. E aí pode ficar com os dentes amarelados, porque não tem cálcio para levar à formação dos dentes. A minha sugestão, toda vez que penso em medicamento, se eu não sei com que eu devo tomar o medicamento, eu sempre vou tomar com água. A água ela não vai influenciar o efeito do medicamento. Professor Ellis? Oi. Voltando à diluição do comprimido, do medicamento, também pode sofrer alteração no organismo, não, ou no estômago, ou no intestino, porque se um é básico para fazer absorção no intestino e outro é ácido para fazer no estômago, não vai ter diferença na concentração que vai chegar na corrente sanguínea? Aí sim, Rogério. Nesse caso, por exemplo, o medicamento que ele for ácido, ele vai ter que ter, e ele for líquido, na verdade, quase que todos os medicamentos líquidos, eles têm que ter um perfil ácido, porque quando ele chegar no estômago, pelo estômago ser ácido, facilita a absorção dele. Agora, se o medicamento, por exemplo, Rogério, ele tiver um perfil básico, e ele for para o estômago, o que é que vai acontecer? O medicamento ele vai ser absorvido, só que ele vai ser absorvido em menor quantidade e mais lentamente, tá? Então, os medicamentos líquidos, de modo geral, ele tem que ter um perfil muito mais ácido do que base, para facilitar a absorção no estômago. Lembrando que muitas vezes a gente só pensa nessa característica, o medicamento ele tem que ser ácido, mas, por exemplo, vamos imaginar, vou dar um exemplo para vocês bem clássico de um erro grosseiro que acontece na farmácia. Todo mundo me escutando? Sim. Gente, olha o que é que acontece. É um erro grosseiro que acontece na farmácia. Chega um paciente e esse paciente, ele precisa, por exemplo, fazer o uso de um medicamento ácido. Um medicamento ácido, que tem perfil ácido. E aí, esse medicamento, ele vai ser melhor absorvido no estômago. Só que aí, por algum motivo, esse paciente, ele está com azia, ele está com gastrite, aí prescreve para esse paciente um antiácido. O que é que acontece? A substância antiácida vai deixar o estômago mais neutro. Ou seja, o suco gástrico, que teria um pH de 3, ele vai lá para 6, para 7. Aí, quando a pessoa tomar um medicamento que tem perfil ácido, que deveria ser melhor absorvido no estômago, ele não vai ser absorvido corretamente no estômago. Por que ele não vai ser absorvido corretamente no estômago? Porque o estômago está com uma característica neutra.
ou quase na neutralidade, porque a pessoa utilizou um antiácido. Então tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a pessoa chega lá com azia, com queimação, aí prescreve um antiácido e prescreve um medicamento ácido também para outra coisa. E aí você não orienta o paciente, olha, você vai tomar o antiácido e depois de 2, 3 horas que você tomou o antiácido é que você vai poder tomar esse medicamento. Porque senão o indivíduo vai tomar logo em seguida que toma um antiácido, o estômago vai estar neutro e não vai absorver corretamente aquele fármaco que tem perfil ácido. Acontece muito esse caso que eu comentei para vocês, mas aí já não tem nada a ver com a característica do medicamento, mas um exemplo é o omeprazol. A pessoa, quando vai comprar um antiácido na farmácia, está com azia, está com queimação, aí prescreve logo um antiácido para ele. Só que também prescreve o omeprazol. Aí o que é que acontece? O antiácido vai deixar o estômago mais neutro, só que o omeprazol, para ter melhor efeito, o estômago tem que estar muito ácido. Quanto mais ácido tiver o estômago, melhor é o efeito do omeprazol. Mas aí a pessoa não orientou. A pessoa deu o antiácido e logo em seguida tomou o omeprazol vai ter uma redução nesse efeito dele. Professor? Oi. Por favor, repita de novo. Diga, Luiz. O omeprazol? Por favor. Tá. Olha o que acontece. O omeprazol, ele é um medicamento que ele é utilizado para azia, é um medicamento utilizado para gastrite. Só que o omeprazol, para ele ter um efeito bom, o estômago tem que estar muito ácido. Aí o que é que acontece? Quando a pessoa chega em desespero na farmácia, dizendo que está com azia, que está doendo, a primeira coisa que nós pensamos é dar um antiácido, porque o antiácido ele dá um alívio momentâneo, instantaneamente. Só que aí não adianta dar o antiácido, deixar o estômago neutro e depois dar um omeprazol. O omeprazol ele não vai fazer um efeito corretamente, porque o omeprazol, para fazer efeito, precisa o estômago estar ácido. Então, é inadequado associar omeprazol com antiácido. Então no caso, é só só o omeprazol mesmo, né? O antiácido deixa... Isso. Eu indicaria somente o omeprazol, a não ser, por exemplo, que a pessoa ela esteja literalmente com a gastura, sentindo muita dor, aí dá primeiro o omeprazol, depois de mais ou menos 40 a 50 minutos que deu o omeprazol, aí fala para a pessoa utilizar o antiácido, porque o omeprazol, teoricamente, já foi absorvido mais adequadamente, já está fazendo efeito. Mas não pode dar concomitantemente, porque senão o antiácido reduz o efeito do omeprazol. Entendi, professor. Obrigado. Nada. E nesse, professor, e nesse contexto aí, é melhor primeiro o omeprazol pelo fato do estômago estar altamente ácido e também já é uma segurança para o paciente, porque se ele tomar primeiro o antiácido, e ninguém vai ficar observando ele se ele logo em seguida vai tomar o omeprazol, né? Isso. Com certeza. Mas, Raimundo, sabe o que é também que eu acabo pensando nessa história? Lembrando que os antiácidos, eles são usados para azia. Gente, antiácido não é usado para gastrite. Antiácido não é utilizado para úlcera. Então, por exemplo, se eu chego na farmácia, eu tenho um histórico de gastrite, eu tenho um histórico de úlcera, eu não vou passar antiácido. O correto é passar logo pantoprazol, ranitidina, enzomeprazol. Antiácido, gente, é para má digestão. Antiácido é para azia, depois de uma panelada, com pimenta e limpinha. Professor, o antiácido, muitas vezes, ele pode aumentar essa acidez no estômago, ter um efeito rebote de reverso, de em vez de melhorar, faz piorar o ácido no estômago?
Pode. Existe estudos que mostram que geralmente pessoas que têm gastrite ou úlcera, que tomam antiácido, em vez de melhorar, faz agravar. Gente, faz piorar. Ó, todo antiácido, outra coisa que eu estou comentando para vocês, todo antiácido que tem bicarbonato de sódio na sua formulação, ele produz gás. Ele produz gás no estômago. Então, isso facilita a pessoa estar arrotando. Isso facilita que a pessoa tenha eructação. O que é que acontece? Quando a pessoa ela fica arrotando demais, que ela tem azia, gastrite, ela tem refluxo. Então, é muito comum associar o uso de bicarbonato de sódio com refluxo. Então, não é tão adequado utilizar os antiácidos, não. Tem que ir logo para os fármacos inibidores da produção do suco gástrico mesmo. Professor, Oi. tiraram ranitidina das farmácias. Tiraram todas as ranitidina ou só tiraram daquela marca que estava com aquela substância cancerígena? Não, todas as ranitidinas tiraram, não estão vendendo, só estão vendendo mesmo o omeprazol, pantoprazol e esomeprazol. Ranitidina não tem nas farmácias. Porque vocês lembram que o ano passado foi descoberto que a ranitidina estava tendo uma substância em grande quantidade que levava a câncer? Mas o que eu me lembro é que ia retirar do mercado somente as ranitidina com os lotes que tinha essa substância. Eu não sabia que tinha retirado todas as marcas, não. Não foram todas. Não foram todas. Só de alguns laboratórios. Eu tenho certeza que não foram todas, porque eu tirei na loja e ficou algumas marcas. Tipo de ranitidina na farmácia. Não, farmácia onde eu ficou trabalho, algumas, não tem nenhum. Ficou algumas de marcas que ainda está na loja lá ainda. Foi só algumas. Porque na rede Extra Farma não tem. Tá. Rogério. Oi. Rogério, tem nas farmácias que já adquirido no distribuidor, mas o distribuidor está em falta, entendeu? Distribuidor nenhum está tendo ranitidina de nenhuma marca, principalmente o Label, que é um medicamento de referência, é disponível para nenhuma drogaria, praticamente. Que a gente, lá na farmácia, tem cadastro com quase todos o distribuidor, principalmente diretamente com a fábrica, e não tem essa medicação. Está suspensa mesmo. Mas aí Na foram verdade, só algumas. Pode ser que ele não esteja fabricando mais a ranitidina. Mas algumas marcas apenas que foram retiradas. Sim, Bom, o Label, Rogério. O Label, só um minuto. O Label mesmo que é o Raimundo, desculpe referente. interromper, mas deixa o professor concluir a aula, porque já está ficando tarde, e aí a gente discute isso uma outra oportunidade. Por favor. Tudo bem, então. Na verdade, gente, olha só. Até onde eu me lembro da portaria da Anvisa, era para retirar somente os lotes que foram comprovados a presença dessa substância. Eu não me lembro que a Anvisa sugeriu a retirada de todas as ranitidinas. O que pode estar acontecendo as ranitidinas podem estar sumindo das prateleiras pelo fato das indústrias estarem com medo desse processo, eles estão avaliando os lotes, mas eu acho que ainda não desapareceu todas não, tá bom? Mas eu vou verificar depois de novo essa portaria e na aula, na próxima semana, a gente vai comentar um pouco. Então, turma, então, pensando ainda nessa característica, olha só, mas é isso que eu quero que vocês entendam mesmo, essa relação que nós estamos fazendo, né? Entender que a indústria, quando ela vai desenvolver o medicamento, ela não tem que só descobrir a substância ativa, ela tem que também desenvolver o produto, e aí tem que pensar no processo de desintegração, no processo de diluição, se o medicamento ele é ácido ou ele é básico,
se o medicamento ele vai ser lipossolúvel ou hidrossolúvel, se o medicamento ele vai ser possível ser absorvido por via oral ou vai ser logo intravenoso. Então, a indústria ela tem que pensar nessa característica, que envolve a fase farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica. Quando nós pensamos em fase farmacocinética, a farmacocinética, que é o movimento do medicamento no organismo, ela é dividida em 4 partes, em 4 divisões: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E quando nós pensamos na fase farmacodinâmica, eu estou referindo ao efeito, ao local de ação e ao mecanismo de ação. Quando nós pensamos em farmacodinâmica, eu estou querendo associar o efeito do medicamento em relação ao local onde ele vai agir. Quando pensamos em farmacodinâmica, geralmente vem na nossa mente receptor. Receptor é uma molécula-alvo, é uma proteína e está associada ao efeito do medicamento. Então, os medicamentos eles vão agir nesses receptores de 2 maneiras. Os medicamentos eles podem agir no receptor de 2 maneiras: como agonista ou como antagonista. Lembrando que toda vez que o medicamento ele age sobre o receptor, ativando esse receptor, quer dizer que o medicamento ele é agonista. E toda vez que a substância ela age no receptor, bloqueando esse receptor, significa que o medicamento ele é antagonista. De modo geral, essa questão de ativar o receptor ou bloquear o receptor não significa que um é melhor maior do que o outro. Todos vão ter sua característica de efeito, ou ativando o receptor ou bloqueando o receptor. Um exemplo aí: toda vez que nós tomamos a ranitidina ou a cimetidina, famotidina, que são medicamentos bloqueadores dos receptores de histamina no estômago, bloqueia o receptor, impedindo a produção do suco gástrico, tá? Então, isso é uma substância antagonista. Não significa que ela é ruim ou que ela é boa, não. Na verdade, tanto o agonista como o antagonista têm o seu perfil de efeito. E aí, quando nós pensamos, vamos estudar cada fase dessa: a fase farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica. Então, quando nós pensamos na fase farmacêutica, nós temos que pensar naquelas 2 características: desintegração e diluição. Mas qual a importância desse processo de desintegração e diluição? A importância é que quando o fármaco ele é desintegrado, ele é diluído, facilita o processo de absorção, que vai facilitar a quantidade de concentração ou a quantidade de fármaco que chega na corrente sanguínea. E aí nós temos a biodisponibilidade. E o que seria essa biodisponibilidade? Como eu comentei para vocês anteriormente, biodisponibilidade é a fração do fármaco livre que chega inalterada ao local de ação ou no sítio-alvo. Então, toda vez que eu falo biodisponibilidade, é a quantidade de fármaco que chega na corrente sanguínea na sua forma inalterada. Wellison, o que é forma inalterada? Não sei se vocês recordam, gente, mas geralmente os medicamentos por via oral, eles sofrem o metabolismo de primeira passagem. Esse metabolismo de primeira passagem é quando os medicamentos, os fármacos, uma parte da concentração desses fármacos, ele sofre alteração química no fígado. Então, olha só, o medicamento é administrado por via oral, ele desintegra, ele dilui, é absorvido. Esse medicamento que é absorvido vai para onde? Para a corrente sanguínea do sistema porta-hepático. O que é que vai acontecer? Esse medicamento, ele pode sofrer alteração química, porque as enzimas presentes no fígado, Estamos aqui. Ok, professor. Oi, estão ouvindo? Estamos. Sim. Sim. Tá, porque travou aqui, peraí. Pronto. Então, olha só o que acontece, gente. O medicamento, quando ele chega no sistema porta-hepático, que é um conjunto de veia que leva o sangue para o fígado ele é rico em enzimas. E aí, esse medicamento, uma parte da concentração pode ser quebrada.
E isso significa que altera a substância química. E quando chega essa substância química alterada na corrente sanguínea, isso não contabiliza como biodisponibilidade, porque biodisponibilidade tem que ser a quantidade de fármaco que chega na corrente sanguínea na sua estrutura química inalterada, não sofre nenhuma mudança química. Isso seria biodisponibilidade. E isso é muito importante. Sabe aquela história, deixa eu dar um exemplo para ficar um pouquinho claro, de dizer que o álcool, a bebida alcoólica, corta o efeito de alguns medicamentos, principalmente, por exemplo, o medicamento para verme. A pessoa não pode fazer o uso de álcool com secnidazol. Mas por que a pessoa não pode usar álcool com secnidazol? Porque quando a pessoa faz a digestão de bebida alcoólica, o álcool ele aumenta a produção enzimática no fígado. Aumentando a produção enzimática no fígado, o que acontece? O fígado ele fica com grande quantidade de enzima. Quando a pessoa tomar um secnidazol, que o secnidazol chegar no fígado, as enzimas vão quebrar as moléculas do secnidazol. Então, a quantidade de substância de secnidazol que chega na corrente sistêmica vai ser uma pequena quantidade sem sofrer alteração. E a maior parte sofreu alteração. E aí essa maior parte vai perder o seu efeito, porque a molécula química mudou toda a sua estrutura. Por isso que a bebida alcoólica, em muitos medicamentos, corta o efeito, porque aumenta o metabolismo do medicamento, diminuindo assim a sua característica estrutural e diminuindo o seu efeito. Gente, é muito importante vocês compreenderem também e tirar um pouco da, como eu posso dizer para vocês, de um conceito de dizer que o álcool, ele corta o efeito de medicamento. O álcool, ele corta o efeito do medicamento, como ele pode potencializar o efeito de outros medicamentos, tá? O álcool, ele não só corta. Exemplo, esse exemplo do secnidazol é um exemplo que corta o efeito, mas é um medicamento que faz potencializar com o uso de bebida alcoólica. O Gardenal, que é o fenobarbital, o clonazepam, que é o Rivotril, tá? A cetralina, a mitriptilina. Esses medicamentos que são utilizados como ansiolítico, por exemplo, o clonazepam, o Rivotril, quando se utiliza Rivotril com bebida alcoólica, a bebida alcoólica não corta o efeito do Rivotril, faz potencializar, faz com que a pessoa durma muito mais, faz com que a pessoa fique em coma, literalmente induzido. Então, esquece essa história de que o álcool corta o efeito de medicamento. O álcool, ele corta o efeito de alguns medicamentos, como potencializa os efeitos de outro, certo? E aí, quando nós pensamos na fase farmacêutica, existem alguns fatores que influenciam esse processo de biodisponibilidade, esse processo de desintegração, de diluição, como, por exemplo, a via de administração e a forma farmacêutica. Tá? Quando nós pensamos na fase farmacêutica em relação às vias de administração, as vias de administração, gente, elas são divididas em dois tipos, as vias de administração. Elas são divididas em enteral e divididas em parenteral. Toda vez que eu falo enteral, significa que é aquelas vias que entram em contato com o trato gastrointestinal. Boca, estômago, intestino, ânus. Então, toda vez que fala enteral, entra em contato com o trato gastrointestinal. Tá? Quais são as vias que passam pelo trato gastrointestinal? Nós temos aí a via oral, a via sublingual e a via retal. É o que nós chamamos de vias enterais, né? Porque entra em contato em algum momento com o trato gastrointestinal. E essas vias influenciam na biodisponibilidade, né? Por exemplo, a via sublingual, ela tem uma biodisponibilidade bem maior do que a via, por exemplo, oral. Já a via retal tem uma biodisponibilidade bem maior do que a oral e menor que a via sublingual. Então, as vias, elas vão influenciar também na quantidade de princípio ativo que podem ou não ser absorvidos. E o que seria a via parenteral?
são aquelas vias que não passam pelo trato gastrointestinal, tá? O que seria essa via que não passa pelo trato gastrointestinal? São aquelas vias que a administração acontece paralelamente ao organismo, ao trato gastrointestinal, desculpa. Como, por exemplo, a via tópica, intravenosa, intramuscular. Observa que essas vias não entram em contato com o trato gastrointestinal. A substância ela já vai logo, teoricamente, para a corrente sanguínea sem passar pelo trato gastrointestinal. Exemplo dessas vias: intramuscular, via intravenosa, subcutânea, intratecal, tá? Então, de modo geral, essas vias, elas estão totalmente associadas a alguns efeitos, tá? E associada à biodisponibilidade. Por exemplo, turma, uma pergunta agora para vocês. Como eu sei que vocês aprendem muito mais sobre pressão, essa pergunta está na 12ª questão da prova, tá? Olha só, na opinião de vocês, qual é a via que tem uma maior biodisponibilidade? A via intramuscular ou a via oral? A via intramuscular. Intramuscular. Oral. Via intramuscular. A via intramuscular, a biodisponibilidade dela é bem maior que a via oral. É maior. Por quê? Porque ela não tem um metabolismo de primeira passagem, né? Perfeito. Não tem metabolismo de primeira passagem e, além disso, tu consegue administrar praticamente todo o princípio ativo, se você fizer uma administração corretamente, todo o princípio ativo dentro do músculo. Então, por exemplo, eu tenho 5 miligramas em 2 ml. Quanto de princípio ativo eu vou colocar no músculo? 5 miligramas em 2 ml. Então, eu sei que, com o passar do tempo... Um momento. Eu sei que, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Vai ter 5 miligramas na corrente sanguínea. Só um momento. Então, vai ter os 5 miligramas na corrente sanguínea. Já a via oral, não. Se eu tomo um comprimido de 50 miligramas, eu não sei quantas miligramas vai chegar na corrente sanguínea. Porque eu posso ter um esvaziamento gástrico mais rápido, eu posso estar com diarreia, eu posso ter uma úlcera e isso aumentar mais a concentração. Então, não é tão previsível a biodisponibilidade pela via oral, enquanto as outras vias é mais previsíveis. Sem contar que o organismo também, de alguns pacientes, não tem a mesma absorção, não é isso, professor? Isso. E o mesmo metabolismo. Até porque a gente tem que verificar a história do paciente, a característica do paciente. Por exemplo, pode ser que o paciente ele tenha uma úlcera, pode ser que o paciente tenha uma gastrite, o paciente pode estar com diarreia, pode ser que o paciente ele esteja com um suco gástrico mais neutro. Então, essa questão também vai variar muito de paciente para paciente. E aí, turma, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar rapidamente das formas farmacêuticas e a influência que essa forma farmacêutica ela vai ter, por exemplo, na biodisponibilidade. Geralmente, as formas farmacêuticas líquidas, elas facilitam a absorção, elas facilitam que tenha uma biodisponibilidade melhor. Tá? E isso a indústria ela tem que desenvolver. A indústria ela tem que saber se aquele princípio ativo ele pode ou não ter aquela forma farmacêutica, pois nem toda substância ativa ela pode ser desenvolvida para todas as vias de administração e nem todas as formas farmacêuticas. Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês já em sala, mas, por exemplo, se vocês perceberem, gente, a insulina, até 3 meses, 4 meses atrás, a insulina ela só tinha injetável, subcutânea, e nunca desenvolveram uma insulina por via oral. E a insulina subcutânea, ela é muito dolorosa. Imagine só uma criança de 8, 10 anos tendo que tomar insulina 2, 3 vezes por dia, subcutânea. Por que a indústria nunca produziu uma insulina por via oral, um comprimido, uma cápsula?
Porque nem toda substância ela pode ser desenvolvida em todas as formas farmacêuticas. Nem todas as substâncias podem ser administradas em todas as vias. Como, por exemplo, a insulina, ela nunca foi desenvolvida por via oral, porque a insulina é uma proteína. E existem enzimas no estômago, no intestino, que quebra essa insulina. E aí, se a pessoa tomasse insulina por via oral, a insulina ia ser quebrada ainda no estômago, no intestino, e não ia ser nem absorvida. Então, ela não iria fazer efeito. Por isso que nunca desenvolveram uma insulina por via oral. Hoje nós já temos a insulina inalatória, né, pelo sistema respiratório, inalatória, que é um avanço muito grande, é uma conquista, vai facilitar muito aí e vai diminuir muitas pessoas que utilizam insulina injetável, só que também ainda é muito cara, né? Ela ainda não é distribuída pelo governo e ela é muito cara. Então, isso é muito importante vocês compreenderem. Nem todo princípio ativo pode ser desenvolvido para todas as vias e nem para todas as formas farmacêuticas. E aqui nós temos alguns exemplos de formas farmacêuticas que estão totalmente relacionadas ao desenvolvimento de medicamento, tá? Como pomada, creme, géis, comprimidos. Só um momento. Olha, professor, que acho que tinha congelado aqui. E aí, turma, por exemplo, pomadas, creme, géis, comprimido, cápsula, pós, suspensões, emulsões, supositório, spray, tudo isso são formas farmacêuticas. Tem outro, né? Shampoo é uma forma farmacêutica, tintura, elixir, enema, clíster. Então, essas formas farmacêuticas elas estão totalmente relacionadas ao desenvolvimento também do medicamento. Hoje, por exemplo, uma das formas farmacêuticas que eu estou percebendo muito que estão em ascensão e está tendo uma aceitabilidade muito grande são as gomas, né? Inclusive, nós temos aí agora o Redoxon, a vitamina C em forma de goma. Então, assim, vocês já se perguntaram, por exemplo, vitamina C, Redoxon, existe há anos o Redoxon, porque só agora eles lançaram Redoxon em goma, porque possivelmente eles passaram muitos anos estudando a possibilidade de inserir esse princípio ativo, essa substância nas gomas, fazendo testes para ver a viabilidade de desmanchar, de absorver. Então, tem todo um estudo por trás para você pegar aquele medicamento já pronto, no ato de fazer a administração no nosso organismo. Professor. Oi. Daiane, com relação à insulina, uma pessoa que ela é mais gordinha, essa absorção vai ser diferenciada? No caso da insulina subcutânea. Sim. Quando nós falamos da aumento da gordura abdominal, aumento da circunferência, né, abdominal, o que é que acontece? Ela pode ter uma dificuldade na absorção da insulina. Se a pessoa for toda obesa, toda com sobrepeso, vai ter que ter uma mudança na dosagem. Possivelmente essa dose vai ser um pouco maior. Agora, se a pessoa, por exemplo, tiver só aumento da gordura abdominal e o restante do organismo, da parte do corpo, não tem gordura abdominal, a gordura, teoricamente, pode administrar a insulina nesses outros tecidos, nesses outros locais. Mas pessoas que têm sobrepeso, gordura abdominal, e aí vai ter que mudar a dosagem, porque senão a dosagem vai ser insuficiente. Na verdade, quase todos os medicamentos, para quem tem obesidade ou sobrepeso, a dose acaba sendo um pouquinho maior. Tem que ajustar essa dose. Tá bom. Grata. Nada. Turma, na próxima aula, eu vou entrar na fase farmacocinética, que é um pouco mais complexo, um pouco mais longa, que eu vou falar da absorção, distribuição, metabolismo, excreção, tá?
Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Complementar alguma coisa? Até o momento tá de boa para mim, professor. Tá ótimo. Excelente, professor. Então, gente, vamos encerrar, viu? Beleza. Professor, só uma perguntinha, Pode. não relacionada à aula, mas sim ao vídeo. Você vai colocar no ambiente ou vai colocar aqui mesmo nesse aplicativo? Não. Quando eu terminar aqui, eu vou pegar o link da gravação da aula, vou colocar no YouTube, do YouTube eu vou pegar o link e vou colocar no AVA. A gravação da aula vai ficar no AVA, no encontro 7. Ok, obrigada. Bom? Gente, bom descanso para vocês, bom estudo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Professor, vai ficar 2 vídeos lá, né? Que caiu pra fazer, né? Não, Professor já saiu. vai ficar só um vídeo, tá? No encontro 7. As outras aulas têm um vídeo só, tá? Nós temos um vídeo que é encerrando o nosso primeiro conteúdo e hoje vai ficar a aula gravada de hoje. No encontro 7. Tá bom, até logo, professor. Boa noite. Boa noite. Não esqueçam de sair.